Meus irmãos e minhas irmãs, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos aqui na casa do Senhor para poder dar glória a quem tem glória e aleluia para quem tem aleluia. Amém? Sem delongas, abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo à igreja em Efésios, aos Efésios. Capítulo de número 5. Quem trouxe Bíblia? Quem trouxe Bíblia, abra ela. Glória a Deus, hoje é 22 de agosto de 2021. Muitos disseram que nós não passaríamos de 2020, já estamos em 2021. Erraram nas contas, hein, irmão? Que tristeza. Só Deus sabe o dia e a hora em que isso vai acabar, né? Estamos aí. Enquanto tiver fôlego, tem vida, e enquanto tiver vida, tem esperança. Irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 15 a 21. Capítulo 5 de Efésios, versículo 15 ao 21. Diz assim a palavra: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Agora, Salmos de número 34. Abra Inário de Salmos, capítulo 34, na estrofe 10. Salmos de número 34, estrofe 10. Guarde bem essa palavra, irmãos. Encontraram? Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Amém? Antes de tomar assento, repita comigo: os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Se você crê nisso, tome assento, dando glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, é um prazer estar aqui na casa do Senhor e poder ter essa oportunidade de transmitir a vocês aquilo que Deus tem para nós nesta manhã de domingo, neste culto maravilhoso que é a escola dominical. Tem muita gente que não gosta, porque diz que a semana toda acorda cedo para ir para o trabalho. A semana toda para o trabalho, um dia só para Jesus, está muito? Acordar de manhã para vir para a igreja? Claro que não, né? São pessoas, às vezes, que não compreendem o quanto é bom estar na casa do Senhor e poder se encher do Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, nesta manhã eu gostaria de falar sobre o tema aprendendo a viver bem em dias maus. Aprendendo a viver bem em dias maus. A Bíblia afirma categoricamente que nós estamos vivendo dias maus. Já na época do apóstolo Paulo, ele já nos alertava sobre isso. Quanto mais agora possamos estar mais ainda apercebidos do que Paulo diz aqui a palavra do Senhor, porque são dias maus, são dias terríveis, tenebrosos, são dias
que nos causam pavor, mas quem habita no esconderijo do Altíssimo, praga nenhuma chegará à sua tenda, mortandade nenhuma chegará à sua casa, porque eu estou habitando debaixo do esconderijo do Altíssimo. Então, dias maus vêm, mas eu estou em Deus. Então, nessa manhã eu gostaria de meditar com vocês um pouco sobre isso, aprendendo a viver bem em dias maus. Amém? Parece difícil, mas dá certo. Parece loucura, mas dá certo. Parece uma coisa meio que de doido, mas para a gente que tem a Jesus, podemos sim viver bem em dias maus. Eu gostaria de externar minha alegria também em poder estar vendo o meu irmão Daniel Sintra, o filho da irmã Rosana. Nós já servimos a Deus, fazemos parte da mocidade, né, irmão Daniel? Aquela época, já passamos dos 15, eu acho, já? Mas o Derek está rindo ali, mas ele também está bem velhinho, né? Ele também fazia parte dessa época. Eu lembro que nós ia na época de jovem, não sei se vocês jogavam videogame. Rapaz, nós era custoso. O pastor brigava com a gente. Nós ia, depois dos cultos dos jovens, aí nós já começava, vamos ficar aqui na casa do Daniel para nós jogar videogame. Aí nós varava à noite. E era sábado para domingo. Eu falava, nós vamos jogar videogame, mas nós temos que ir para a escola dominical no outro dia. Se não for, vai dar problema. Aí fomos assim. Aí tinha uns que não iam, alguns iam. Rapaz, o pastor deu uma sentada em nós. Então vocês quietos. Aí parou, porque os irmãos não cumpriam com a palavra. Aí acabou os campeonatinhos da madrugada lá, do videogame, do PlayStation 4, né? Jogava só futebol na época lá. Mas é bom, graças a Deus eu fico muito feliz, viu, Daniel, de você estar aqui na casa do Senhor, que você fique firme, permaneça até Jesus voltar e confie no Senhor que Ele tem a solução para a sua resposta, Ele tem a resposta para a sua solução, para a sua dúvida, para tudo aquilo que está envolvendo a sua vida. Amém? Meus irmãos, como viver bem em dias maus? Sabemos que nós estamos passando por dias muito maus. Se você olhar no mundo afora, temos visto que as coisas estão ficando bem estreitas. É bem recente, você tem visto ali no Afeganistão, aquelas pessoas como elas estão sofrendo com a chegada daquele grupo extremista para poder, de forma arbitrária, governar aquele país. E irresponsavelmente, o presidente dos Estados Unidos da América, ele manda retirar os seus soldados e deixa aquelas pessoas morrer à míngua na mão daqueles homens déspotas, daquelas pessoas más. Eu vi uma reportagem que mães estavam dando as suas crianças para os soldados americanos, levar elas embora para que elas não pudessem ficar ali, sofrer e morrer. Imagine você que é mãe de um filho, de uma filha. Imagina o Zion na mão do Marcelo e você tendo que entregar ele na mão do soldado americano. Leva meu filho porque pelo menos a vida dele está salva. Isso está acontecendo lá. Dias maus na natureza. Vamos olhar para o Haiti. O Haiti, um país pobre, miserável. Já não bastasse a fome, a miséria, a desigualdade social, tantas coisas que envolvem aquele país. O país está destruído por causa de um terremoto, agora também por causa de uma tempestade. Eu estava conversando com o missionário Augusto, que esteve fazendo a obra do Senhor ali no Haiti, e perguntando para ele se era verdade, a respeito de uma reportagem que eu vi na TV Record, sobre o país do Haiti, onde lá, depois da morte daquele presidente que assassinaram ele ali, fizeram uma reportagem sobre as milícias que existem ali no país do Haiti. Quem governa lá são as milícias. Eu perguntei para ele, é verdade? Ele falou, é verdade, é daquele jeito. É daquela forma. As pessoas, elas são sequestradas ali, não são pessoas ricas, são pessoas comuns. São sequestradas, torturadas. Há uma violência muito grande no país do Haiti. Há uma violência muito grande nesses países onde as pessoas não têm liberdade de expressão, não podem decidir a quem servir, não podem ter nenhuma decisão, a não ser que seja a decisão daquele
governo. São dias maus, meus irmãos. Nós temos que dar glória a Deus pelo país em que vivemos. Porque se eu quiser abrir uma igreja em qualquer lugar, eu abro. Sem ninguém me impedir, a não ser Deus. Se você quiser sair com a sua Bíblia no braço, andar com ela dentro do ônibus, ali no centro, você tem total liberdade para isso, ninguém pode te impedir. Nós somos um país livre. Nós somos um país onde Deus ele tem tido liberdade de poder estar à frente para abençoar essa nação. São dias maus. Na área política nós temos visto que a coisa está se arrochando, que as coisas estão se apertando. São dias maus e temos que estar preparados para esses dias. E nós vamos aprender nesta manhã como passar por um estudo vivendo bem em Cristo Jesus. Viver bem, meus irmãos, não significa não estar restrito a uma área geográfica em que eu estou vivendo, não está restrito à marca da roupa que eu estou vestindo, não está restrito à qualidade da comida que está sendo colocada à minha mesa. Viver bem para um cristão, em primeiro lugar, é estar em Cristo e Ele está em você. A Bíblia diz que Jesus, Ele tabernaculou entre nós. No livro do Êxodo, se fala na construção do tabernáculo, e quando o povo andava, desmanchava o tabernáculo e levantava de novo. Agora já não é necessário. O próprio Cristo agora, Ele se tabernaculou entre nós. Você agora é o tabernáculo de Jesus. Ele habita em você, não precisa desmontar mais a igreja, não. Ele está habitando em você. Nós somos de Deus e Ele é nosso. Então o primeiro passo é esse, é ser de Deus. Ser totalmente dele. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Você não pode ter duas pessoas te dominando. Você tem que ter o Espírito Santo dominando a sua vida, a sua pessoa. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu encontro aqui vários episódios em que me anima a saber que eu posso viver bem em dias maus. Quando eu olho para a palavra do Senhor, olho para o povo de Deus ali no deserto, e deserto, meu irmão, é lugar inóspito. Deserto não há vida. Deserto é lugar de calor intenso, pelo dia, e frio demasiado à noite. Não é lugar para um ser humano viver, mas Deus mostrou que dá para viver bem no deserto de Deus. Porque tem deserto que é seu, e seu é seu, você se vira nos 30. Agora o deserto de Deus é o de Deus. E quando eu estou no deserto de Deus, eu tenho ar-condicionado de dia para me aquecer, para me dar uma salentada no calor, e eu tenho coluna de fogo à noite para aquecer do frio. Então eu aprendo que no deserto de Jeová, do Todo-Poderoso, dá para mim viver bem. E outra coisa, deserto, para quem é de Deus, não é somente uma prova, mas uma escola de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz que o sapato do povo de Deus, as sandálias não se acabavam. Eles tinham um maná quentinho do céu, a padaria de Deus estava funcionando 24 horas, viu, Edson? E pensa num pão gostoso, que era o pão de Deus, vindo das mãos do Senhor. Mas o povo estava no deserto, mas estava vivendo bem. Você está no deserto, irmão? Está passando pela prova, está passando num deserto terrível. Aprenda a viver bem nesse deserto. Não murmure. Não blasfeme contra Deus. Não aponte o dedo para Deus. Ele é o grande eu sou. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está tramando. Ele sabe... Ele é a sua bússola nesse deserto. Ele é o seu caminho para que você possa passar bem por esse deserto. Observe bem a vida dos nossos irmãos. Daniel, em pleno exílio, o homem viveu bem demais da conta. Tinha até um cargo ali poderoso em plena Babilônia. E Babilônia não tem nada a ver com o povo de Deus. Babilônia é terra pagã, é terra de deuses estranhos,
Mas Deus fez Daniel viver bem em plena Babilônia. Tinha sua cadeira cativa ali como um grande governador na Babilônia. Observe bem, Ananias, Azarias e Misael, os 3 jovens que foram lançados na fornalha porque não se dobraram perante a estátua de Nabucodonosor, foram levados a serem líderes de províncias em pleno exílio babilônico. Ao invés de serem governados, estavam governando, porque eram servos fiéis a Deus. Então, para mim viver bem em uma Babilônia, o segredo é não se dobrar perante nenhum Deus, porque não existe outro Deus, existe o Deus, e é o nosso Deus. Para viver bem em Babilônia, é não comer dos manjares que é oferecido aos deuses. Daniel não comeu dos manjares que era oferecido aos deuses, e a sua aparência era mais bela do que quem se alimentava dos manjares que era oferecido aos deuses. Viveu bem em dias maus. Eles se destacaram no meio dos seus irmãos. Não existia só esses quatro homens aqui em Babilônia, existia mais. Mas Deus faz questão de colocá-los em evidência para nós aprendermos com eles. Aprenda a viver bem em dias maus, meus irmãos. Aprenda a ser fiel a Deus e você vai experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Mas tem que ter decisão, tem que querer, tem que ser voluntário de Deus, não pode ser nada por obrigação, nada porque está sendo obrigado, não, tem que ser voluntário do Senhor. Se você observar bem a vida desses homens aqui, em plena Babilônia, eles estavam correndo risco de vida. É interessante que os 3 jovens aqui, mesmo que o Senhor não nos livre, mesmo assim não estamos aí não. Morrendo com Deus é o que importa. A nossa esperança está em Deus. E mesmo se for lançado na fornalha e Ele nos livrar, não tem problema não. Eu não estou servindo a Deus para livrar nós da fornalha, não. Nós servimos a Deus porque nós sabemos, porque nossos pais já falaram a história desse Deus, do que Ele fez lá atrás, e Ele é capaz de fazer também. Mas se Ele não quiser fazer, não tem problema não. Vamos continuar sendo fiel a Deus, não vamos se dobrar, e nós vamos experimentar o bem do Senhor nesses dias maus. Mas observando aqui o texto de Efésios, capítulo 5, 15 a 21, Paulo ele usa 2 palavras seguidamente. No versículo 15 ele diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não sejam como insensatos. Versículo 16, versículo 17, ele usa a mesma palavra, portanto não sejam insensatos. Por que Paulo estava preocupado tanto com essa questão? O que é uma palavra insensato? O que significa? Insensato, irmão, é aquele que não é são. Ou seja, que age de modo inconsequente, sem ter um bom senso das suas atitudes. O insensato é aquele que é insano, anormal, é uma pessoa de difícil trato e entendimento. O sinônimo de insensato é imprudente, é desajuizado, leviano, desarrazoado, estouvado, empoderado, impossível, inadvertido, inconsequente, incipiente e irresponsável. Paulo estava dizendo para ele: olha, não sejam loucos. Paulo está relatando numa situação daquele povo em que eles estavam vivendo. Naquela época existia o culto ao deus Dionísio, que era um deus pagão da sua época, que significa Deus do vinho. E Paulo estava preocupado com a sua igreja, porque eles estavam como que se misturando com aquele povo, como que caindo na mesma forma deles agirem, deles professarem aos seus deuses. Eles também, o povo de Deus, estavam sendo como que contaminados. Mas Paulo, ele alerta: não sejam insensatos, não sejam loucos. Meus irmãos, tem muitas pessoas na igreja que estão como insensatos. O pastor viajou, então agora eu vou dar um tempo, eu não preciso ir para a igreja.
insensato, é uma pessoa louca, é uma pessoa que não está em seu vontade de viver, não está, essa pessoa, ela está desajuizada, porque já fomos ensinados várias vezes que o nosso Deus é Jesus, e não é o pastor. Já que você quer faltar, eu te dou um conselho, falte quando o pastor vier, irmão, fica menos feio, fica menos complicado para você, assim, o seu descrédito vai ser menor, mas todo jeito você vai cair no descrédito. Então são pessoas loucas. Quem é o pregador desta noite? É o fulano. Aí começa a falar palavras. Eu gostaria que Deus revelasse essas pessoas, que na mesma hora eu gostaria de ceder o microfone a você, e eu sentaria para te ouvir muito bem. Toma aqui o microfone. Você não gosta de pregar? Então toma aqui. A pessoa que está pregando não é de seu agrado, não é de seu gosto, então prega você. Aquele que pode ouvir, também pode sentar. Aquele que quer falar, também pode sentar para ouvir. E para mim não é nenhuma questão de depreciação poder ouvir alguém pregar a palavra do Senhor. Então, estamos vivendo no meio de pessoas loucas, pessoas que não têm juízo, pessoas irresponsáveis para com Deus. Porque Deus, Ele tem boca e fala, irmão. Mas Deus tem boca e fala, e Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Precisamos ouvir Deus. Não seja insano como os irmãos. Quer viver bem? Aprenda a ouvir a palavra de Deus pela boca de qualquer um que seja. É palavra de Deus, é palavra do Espírito Santo. Aleluia! É interessante que ali em Fortaleza existe até um toboágua lá, que o nome dele é Insano. É insano mesmo, que o bicho é alto. Mas, se eu não me engano, dá um prédio mais ou menos de quase 10 andares. E o nome daquele toboágua é Insano, porque é loucura. Você ir naquele toboágua e descer, é loucura mesmo. Porque eu estive lá, na minha lua de mel, eu subi as escadas, subi, falei, vai chegar mais não. Está igual a Torre de Babel, mais um pouquinho, chega no céu. Eu cheguei lá, olhei, a Ludmila lá embaixo, só havia uma formiguinha lá embaixo assim. Vem, mano, está desviado, é? Vem, vou nada. Cheguei lá, olhei, vou nada, desci. Loucura. E tem gente, irmão, que é como os loucos. Não medem as palavras, não medem as suas atitudes e com certeza vão colher por aquilo que estão fazendo, por aquilo que estão praticando. Mas a Bíblia me revela algo interessante. A Bíblia diz que ao invés de eu ser um insensato, de não ter a sensibilidade para com Deus, a Bíblia me faz a seguinte comparação. Aqui no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 16, diz assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes, e sem malícia como as pombas. Ao invés de eu ser um insensato, que nós possamos ser prudentes, para viver bem em dias maus. Não seja louco, mas seja prudente, e como quem? Como a serpente. Eu não estou chamando você de cobra, mas vamos aprender com a cobra. Você já foi tentar pegar numa cobra? Nessas cobrinhas que tem lá no quintal da sua casa, aquelas pequenininhas que você... dia para trás, achei uma lá em casa, lá, brinquei com ela. Pequenininha, coloquei na caixinha, levei. Mas aquela serpente, aquela jararaca, aquelas peçonhentas, aquela que se te picar, morre. Já foi tentar mexer com a dela? Por que não? Porque você sabe que você vai se dar mal. E você acha que a serpente é boba? Não, ela é prudente. Ela não fica, você não está vendo, você não vê a serpente no meio da cidade, porque ela sabe que o habitat natural dela não é lá. Se ela estiver lá, ela vai morrer fácil. Então ela fica no lugar dela, e no lugar dela quem manda é ela. Então ela age com prudência. E é interessante que a serpente, meu irmão, a serpente ela possui algo interessante, ela possui quimiorreceptores, ou seja, elas conseguem fazer uma interpretação química do ambiente em que ela está vivendo. Elas movimentam a sua língua
bífida, com duas pontas, para dentro e para fora, para poder estar coletando as moléculas de ar e do solo. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma cobra, colocando a língua para fora para saber como é que está o movimento aí fora, não. Eu resumiria isso numa palavra: discernimento espiritual. A serpente não tem discernimento espiritual, mas eu e você podemos ter. E este discernimento espiritual que possa ser um dos dons mais preciosos que você possa ter para os dias maus. Porque assim como a serpente ela é prudente, possamos ser prudentes também, no sentido de termos discernimento espiritual. Observe bem, irmão, o ambiente em que você está. Analise bem o ambiente que você está querendo entrar. Não entra de cara, não vai logo de uma vez, desajuizadamente, não. Pare, pense e observe. Seja prudente como a serpente. A serpente, ela dá o golpe na hora certa. E quando ela dá o golpe, aí já era. Aí corre para o hospital, senão vai morrer. Então, que você não possa ficar dando golpe na hora errada, não. Eu poderia me referir muito bem à mocidade. Tem muitos jovens e muitas moças que ficam dando golpe demais. Ficam namorando pessoas que não deveriam namorar. Elas não agem com prudência, elas são imprudentes. Elas não querem aprender com a serpente que dá o golpe na hora certa. A Ludmila deu o golpe na hora certa. Ela pegou eu, deu certo. Pensou se ela tivesse deixado passar essa figura? Coitada. Nem comeu o chocolate que eu dei para ela na época. Tanto de chocolate, sonho de valsa. Mas ela foi esperta, irmão. Eu passei, ela... Vem cá, irmão. Aleluia. Então, irmão, ajuda, irmão. Ainda bem que eu estou escutando só do ouvido. Esqueci meu aparelho lá em casa. Então vamos ser, irmão, prudentes no que vamos fazer. Não seja louco, não. É por isso que tem pessoas que não vivem bem. Elas agem de forma desajuizada. Elas são loucas, elas não têm a sensibilidade de Deus, não têm o discernimento espiritual. Qualquer pessoa engabela ela. Qualquer pessoa engana ela. Mas é uma serva de Deus, é um servo de Deus, mas está precisando de ter prudência e não agir de forma insana. Aprenda. Qual é o ambiente que você vive, seu trabalho? Você moça, você rapaz, você senhora, você senhor, seja prudente como uma serpente, cuidado com os gaviões. Cuidado com as gavioas. Porque ao mesmo tempo que você está ali firme, essas pessoas querem tocar em você, tocar no seu casamento, te lançar palavras que querem se te desmotivar no seu casamento, lançando fábulas, lançando encantamentos dessa vida, que você pode com ele ou com ela ser feliz. É mentira do Satanás, irmão, não seja louco. É por isso que tem muita gente no casamento que não vive bem, porque é como louco, aceita qualquer contato no seu celular, aceita qualquer pessoa no seu perfil do Facebook, aceita qualquer pessoa no seu Instagram. Loucos! São de fácil presa para Satanás. Mas Deus está dizendo através da sua palavra, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Seja como a serpente. Não usa a língua para falar mal dos outros, não. Usa a língua, irmão, para abençoar os outros. Ah, mas o irmão pisou na bola. Irmão, deixa ele pisar na bola. A bola é dele, a bola é problema dele. Ele compra outra bola. Ah, mas o irmão falou, não tem problema não. A irmã falou, a irmã olhou. É um tal de mimimi, é um tal de frescurada. É um tal de povo que está no leitinho materno ainda. Meu irmão, nós já passamos da época do leite, agora já estamos no alimento sólido de Deus. Enquanto você viver de leite, você nunca vai engrossar esse couro seu e vai passar a ser um crente que presta e que possa suportar, pela graça de Deus, qualquer tipo de prova que Ele quer te dar. Tem gente que quer subir degrau. Eu queria ser como José, chegar lá quase que no último degrau da sua época, mas não quer passar pela prova que Deus tem para ele ou para ela, porque está no leitinho. Ora por mim, jejua por mim. Pastor, irmão, Jesus está do seu lado 24 horas por dia.
Jesus não é igual você e eu que dorme, que ronca. Não, Jesus não dorme, não tosqueneja, nem dormita. Ele está ligado 24 horas por dia. Então pode falar com ele, que ele diz: eis-me aqui, fala, meu servo, que eu te escuto. Não seja louco, seja prudente, para viver bem em dias maus. Está pensando que o negócio é brincadeira? Está pensando que o diabo está brincando? Quem gosta de brincar é palhaço, irmão. O diabo não é palhaço, não. O diabo ele é terrível. Mas maior do que o Satanás é aquele que está conosco. O nome dele é Jesus de Nazaré. Amém, irmão? Se teu Deus é Jesus de Nazaré, fica tranquilo, que ele é maior do que esse Satanás aí. E nós possamos viver bem na presença do Senhor. Então possamos ter discernimento espiritual. E uma das coisas que falta muito na igreja é o discernimento espiritual. Porque discernimento espiritual... Meu irmão, deixa eu te falar. O mundo sobrenatural, ele é mais real do que o nosso natural. Porque o sobrenatural já existe antes do nosso natural. Então, por isso temos que ter discernimento espiritual. Porque espírito, a Bíblia fala que carne não discerne espírito. A carne não consegue discernir o mundo espiritual. Quem está na carne não consegue discernir o movimento espiritual que está em sua volta. Às vezes acontece qualquer coisa, mas por falta do discernimento espiritual, você dá tiro no pé, dá murro em ponta de faca. Falando que o português, goianês, o que nós desconhecemos mesmo. Por falta de discernimento espiritual, você acaba caindo na cisterna, que não era para você, e nem para o seu inimigo, é para Satanás. Essa pessoa que fala que é seu inimigo, né, irmão? Está desviado. Então, por causa do discernimento espiritual, a gente às vezes deixa de fazer coisas que era para fazer, por causa... E uma das coisas que tem matado muita igreja é a insensibilidade espiritual. A falta de sensibilidade com Deus. No carro, irmão, existe um negócio lá no carro, que ele alerta o carro, ele faz o carro ativar, quando ele vê que a ventoinha, por exemplo, a ventoinha do carro é a que dá o arrefecimento do carro ali. Ela faz o carro esfriar quando ele está quente, o motor está quente, não é verdade? Então, o discernimento ali do carro, para saber se ele está quente ou frio, está quente, é aquela ventoinha. Ela começa a funcionar, né? Chegou 90 graus, tem carro que é 90, tem carro que é 120, 160 já era, irmão. Queimou a junta, leva para o mecânico que já perdeu. Então, quando chega naquela temperatura, a ventoinha funciona. É o discernimento do carro lá. Você pegou aí o lance? Então, tem hora, irmão, que essa ventoinha espiritual tem que funcionar na sua vida. Se tiver queimada, Jesus sabe consertar. Como é que eu queimo a minha ventoinha para discernir se as coisas estão pegando fogo? O Espírito Santo de Deus. Porque Ele habita em nós. Ele, como diz nós cantamos, eu Consolador amado. Por isso não perca a presença de Deus. Faça como Davi, Senhor, tira tudo menos a sua presença. Porque se eu perco a presença, eu perco a sensibilidade espiritual. Eu perco o discernimento espiritual. E aí minha vida vai de mal a pior e de pior a terrivelmente ruim. Não perca o discernimento espiritual. Aprenda com o conselho da palavra do Senhor. Seja prudente. Outro conselho tão maravilhoso que a Bíblia nos dá é no Salmo de número 1. Um conselho para viver bem em dias maus. Lá diz assim a palavra. 3 segredos que eu quero resumir. Primeiro, não siga o conselho dos ímpios. Não imite a conduta dos pecadores e nem se assente na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. 3 conselhos básicos, irmãos, e simplesinho da Silva, para que você não viva mal, para que você não viva uma vida desgraçadamente sem a graça do Senhor. Primeiro, não siga o conselho dos ímpios. Tem gente que prefere ouvir a amiguinha que já tem 200 anos do que ouvir alguém que é na casa do Senhor, que é crente, que é batizado com o Espírito Santo, que tem comunhão com Deus, que o seu pastor, a sua pastora, o seu líder que está ali orando, jejuando por você, prefere deixar de ouvir essas pessoas que têm comunhão com Deus, para ouvir a fulaninha que é amiguinha, mas a amiguinha é prostituta, é cheiradora de pó, é maconheira, vive na prostituição, mas é minha amiguinha, ela sempre está comigo. Está nada, irmão.
Amigo seu é Deus, amigo seu é Jesus, e é os seus irmãos que vivem na sua mesma fé. Ah, mas Jesus tinha um amigo chamado Judas, traiu ele. Quem traiu Jesus foi Judas, não foi Jesus que traiu Judas. Procure, irmão, conselhos bons para a sua vida de quem é de Deus. Eu te digo nesta manhã, é melhor você ter amigo que te faça chorar com verdade, do que ter amigo que te faça rir com mentira. Ah, eu gosto do meu amiguinho que ele fala umas coisas lá que eu até ri. Irmão, cuidado. É melhor você ouvir quem te faça chorar, mas ouvindo verdade. Qual que é a verdade que você precisa ouvir? Sai desse pecado, sai dessa vida errada. Vai para a igreja, vai para a casa do Senhor, vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia, vai ser crente, vai fazer a diferença. Ah, ele está me fazendo chorar. Glória a Deus, ele está querendo ser o melhor, ele não está querendo ser o melhor. Mas tem gente que não gosta. Prefere ouvir a pessoinha, o meu parente, a minha parente, meu irmão. Em primeiro lugar, ouça quem tem Deus. Porque quem tem Deus, tem a palavra de Deus na sua vida, vai poder te dar uma instrução melhor. Quer ouvir o fulano? Problema seu, irmão. Mas depois você vai pagar pelas consequências, vai pagar pelos erros. Ainda bem que Deus está falando nessa manhã, né? Talvez você deve estar escutando muita gente que não deveria escutar, e está me escutando. Às vezes você nem gosta de mim. Não tem problema, não. Eu gosto de você. Capaz que nós vamos ser vizinhos lá no céu, porque Deus vai fazer esse trem lá. Vou colocar você de vizinho com o irmão lá, só porque você não gostava dele. Ai, Jesus, isso é bom demais, hein? Vamos lá. Então, segunda coisa que não imita a conduta dos pecadores. Irmão, é um trem do Satanás isso aqui, né? A gente tem tanta gente boa para imitar, a gente quer imitar os desviados lá do mundo. Os popstars, os youtubers da vida, as youtubers, as mocinhas. Meu irmão, a gente tem que imitar a Deus. Imitar aquele que anda na presença do Senhor. Aí você vai viver bem. Mas o fulano lá, ele veste tão bem, ele está tão bem, mas ele é legal, sim, tal, mas é pecador, irmão. O que quer dizer o pecador? É que ele vive na prática do pecado, ele não se converteu, ele não era um pecador, ele ainda continua sendo, porque quando eu me converto a Jesus, eu deixo de ser pecador e me torno um salvo. E um salvo, meu irmão, ele está salvo, mas ele erra também. Mas quando ele erra, ele se arrepende, ele muda de vida e alcança a misericórdia do Senhor. Então não ande na conduta dos pecadores, ei, jovem. Isso serve muito para vocês, porque quanto mais as coisas vão se evoluindo, mais a moda ela tem sido aflorada, porque a moda agora é pintar o cabelo de amarelo com vermelho, a moda agora é deixar um rastro de cabelo no meio, parecendo aquelas plantações de milho, né, que você passa, parecendo cabelo de manga. Eu me lembro, irmão, na época que eu fui crente, assim, na época do começo, assim, e o meu primo Leandro, né, o Leandro que é diácono hoje, irmão do céu. Ele fez um trem na época, por causa tinha a Copa do Mundo da época lá, que eu nem lembro mais. Aí tinha um camarada lá, que era da seleção lá, que o bicho cortou o cabelo, deixou aquele cabelo de manga, já viu? A manga, quando você chupa ela, fica só o cabelo. Eu não gosto de manga não, suja os dentes de tudo. E vai limpar, tem que dar trabalho, haja fio dental. Então ele olhou aquilo lá e fez igualzinho. Pensa tanto que ficou bonito. Ele ficou lindo demais. Ficou tão bonito que eu nem tirei foto na época para não manchar a pessoa dele, coitado. Porque ele quis imitar a conduta dos pecadores. E se brincar hoje, em pleno século XXI, com tanta clareza na palavra de Deus, que ainda tem gente que continua imitando essas coisas do mundo. Pelo amor de Deus, irmão, isso é falta de sensibilidade espiritual. Isso é coisa de louco. Isso é coisa de insano. Eu imito a Cristo, como Paulo imitou a Cristo. E Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que Jesus colocaria um cabelo dessa forma? Meu irmão, duvido. Seria alvo de escárnio. Aí o Leandrão fez esse cabelão. E pior ainda, ele pintou. Fez sangue do cordeiro. Ainda bem que ele converteu, hoje é crente. Mas tem muita gente desviada dentro da igreja na mesma conduta dos pecadores. Aí vive mal. Mas tem como viver bem não? Tem? Se estiver vivendo bem, nós estou servindo Deus errado, irmão. Porque eu estou lutando para imitar Jesus, estou lutando para imitar a palavra, aí vem um desviado, faz igual o mundo faz, e está bem, irmão, sai fora, desconfia. Não está bem não, é passageiro.
está rindo, mas por dentro deve estar uma tristeza, só Jesus sabe. Então não imita esse povo não, irmão, imita Jesus, imita o seu pastor. Imita o seu pastor, o nosso pastor é um exemplo para ser imitado, sabia disso? Imita ele, sua pastora, as irmãs aí, imita a pastora. Eu louvo a Deus pela pastora que eu tenho, que é um exemplo para ser imitada também. Um pastor que é um exemplo para ser imitado também. E por terceiro aqui, não se assenta na roda dos zombadores. Eita, crentaiada boa para passar vergonha do Espírito Santo. Está lá na roda, os camaradas começam a falar mal dos crentes. Começa a falar mal do pastor, que se diz pastor, mas está roubando. Ele está lá escutando. É verdade, irmão. Aí é verdade. Concordando, irmão. Sai disso aí, irmão. Sai dessa rodinha do Satanás aí. Eles estão querendo escarnecer do corpo de Jesus, da igreja lavada, remida, da menina dos olhos de Deus. E se você está compactuando com as mesmas zombarias, sai fora, meu irmão. Vira crente, vira as costas e sai desse meio. Não deixa não. Se não quiserem parar, sai de perto. Eles vão colher no dia do juízo pelo que estão falando. Mas também não sai lá como João Batista, né, João? Jesus manda fogo e queima tudo. Não faz isso não, vai embora, deixa eles lá. Então não se assenta. E a palavra não se assenta quando a pessoa se assenta para ouvir. Ela não está nem de pé, ela eu vou sentar. O trem está tão bom, o bicho está tão desviado que ele senta para ouvir. E a Bíblia está dizendo, não se assente, quer dizer, não se acomode, fica acomodado. Tem gente que se acomoda para ouvir uma fofoca, né? É o fofocalizando cristão. Tem gente que gosta de programa de fofoca, né? É uns povo desviado, irmão. Eu gosto desse programa que ele fala muito de fofoca. É fofoca para lá, fofoca para cá. Irmão, sai dessa roda, sai disso aí, que isso aí só dá prejuízo. Aí fica ouvindo essas coisas da vida dos outros e fica mal. Aí não ouve a palavra, mas ouve os fofoqueiros da igreja, os fofoqueiros do mundo. Vira crente, irmão. Não seja louco, seja prudente, aleluia. E você vai viver bem com Jesus, feliz com Jesus, mesmo em dias maus. Mas é o assunto da hora, problema de quem está falando, irmão. O assunto da nossa hora é a palavra de Deus. O nosso jornal é a Bíblia Sagrada, aleluia. 24 horas por dia ela tem notícia quentinha do céu. E o nosso autor aqui é o Espírito Santo do Senhor. Então viva bem dias maus. Primeiro, não seja louco. Certo? Louco. Tem nenhum louco aqui não, tem? Deixa eu ver. Tem não, você veio para a igreja, só aí já mostrou que você não é um doido. Tem muita gente doida agora que foi em casa. Preferiu a cama do que estar na presença de Deus. Isso é loucura, irmão. Isso é loucura. Meu irmão, vou te falar para você, eu odiava a escola dominical. Não gostava de escola dominical, não acordar cedo. Eu já não gosto de acordar cedo, eu odeio acordar cedo. A Ludmila sabe disso. Ainda tem que acordar para ir para a escola dominical. Eu estava lá, loucão da vida lá, parecendo perturbado. Escola dominical, e eu lá dormindo. Sonhando com coisa boa, deve ser, né? Vai. Ele está sonhando com Satanás, coisa ruim. E aqui Deus derramando da sua palavra, Deus usando o irmão, a irmã, a criança, a moça, o rapaz, o irmão louco, a irmã louca está em casa dormindo. Ou preferiu ir à feira, porque feira, tem que ir na feira, né, irmão? Feira é feira. Cuidado com a feira, irmão. Feira não te dá a palavra de Deus, não te traz salvação. Deixa para ir para a feira depois do culto. Dá tempo? Dá. Não dá não? Dá sim, irmão. Dá, só você querer. É porque você gosta de ficar dormindo. É melhor você se revelar, se confessar. Eu gosto mesmo. Faça igual eu, irmão. Não gostava não, mas um dia Jesus deu uma talagada em mim aqui, né? Eu tomei vergonha na minha cara. Falei, agora eu vou ser crente mesmo. Agora eu vou para a escola dominical. E graças a Deus já tem uns 18, 19 anos que eu sou aqui aluno da escola dominical. Não me arrependo nem um pouquinho por isso. Se eu posso acordar a semana inteira para ir para o trabalho de manhã, por que eu não posso fazer isso para ir para a igreja? Por que eu não posso fazer isso para Jesus, mesmo não gostando? E a questão do insensato, ao contrário do insensato, é ter bom senso. Bom senso. Sabe o que é o bom senso? É mesmo você fazer uma coisa que você não gosta. Vou dar um exemplo para mim aqui. Eu não gosto de usar essa máscara aqui, esse trem, essa coisa horrível. Eu odeio.
Eu fico sem ar com essa cor, com esse trem aqui. Por que eu uso? Bom senso. Por que a gente está usando aqui esse negócio? Eu tenho certeza, não é possível que tenha alguém aqui que está gostando de usar esse trem, não é possível. Então, todos nós aqui estamos usando isso por quê? Por causa do bom senso. Não é verdade? Por causa do bom senso. Tem muita coisa que eu não concordo, irmão, com o que está acontecendo. Eu acho que é muita coisinha aí, tá ok? Mas às vezes eu vou fazer por causa do bom senso. Às vezes aí você chega na igreja e não tem vaga nenhuma. E a vaga que tem é do lado do irmão que você não gosta, que você odeia. Aí por causa do bom senso e por causa do seu bom caráter cristão, eu vou sentar do lado daquele irmão por causa do bom senso. Então tenha um bom senso. Saiba se controlar, irmão. Saiba dominar essa carne sua. Tenha o domínio próprio que vem de Deus. Deus dá o domínio próprio para você, mas você tem que colocar em ação. Aquela coisa que você não quer fazer, tenha bom senso, domínio próprio e faça para o bem-estar de todos. Uma coisa que eu aprendi a ter bom senso quando eu casei com a Ludmila, tinha muita coisa que eu não gostava e eu fiz por causa do bom senso. Eu casei, agora tem que fazer. É bom senso. Às vezes você não gostava de comer uma comida, mas porque casou, agora tem que comer. Por quê? Por causa do bom senso, porque senão você vai chatear o irmão, a irmã. Vamos usar do bom senso e vamos parar de ser insensato. Eu não gosto quando o pastor fala assim, irmão, não gosta não, então tenha bom senso. É Deus que está falando. Você acha que Deus quer falar coisa que você gosta? Larga de bobeira, irmão. Você está servindo o Deus errado. Eu não conheço esse Deus aí não. Deve estar por aí andando, viajando, né? Como diz ele, deve estar viajando, pegou o avião e foi. Não, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele gosta de falar aquilo que você não gosta de ouvir. Porque é o que você não gosta de ouvir, é o que vai te mudar. É o que vai mudar a minha vida, é o que vai mudar a nossa família, a nossa casa, o nosso lar, as coisas que estão em nossa volta. Então Deus não veio, através da sua palavra, trazer palavras que te agradam. O que Ele quer falar é aquilo que te desagrada para fazer você agradável a Deus. Aprenda a viver bem em dias maus. Meus irmãos, primeira coisa que então, para nós resumirmos aqui tudo, não sermos insensatos. Segunda coisa, versículo 16, Paulo diz assim, aproveitando, viver bem em dias maus, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Paulo que diz isso aqui, ó. Para nós vivermos bem em dias maus, aproveita as oportunidades. Aquele povo ali estava despertando a oportunidade de fazer a diferença naquele povo. O mundo greco-romano, irmão, é um mundo da sua época, muito libertinoso. Eu me lembro, há muito tempo atrás, acho que esse filme nem existe mais, quando eu nem era crente. Passou na televisão um filme chamado Calígula. Quem já viu esse filme? Calígula, já viu, Adelaide? Naquele filme ali mostra as depravações que existiam no mundo greco-romano. Eram coisas terríveis. Eu vi uma cena naquele filme em que o imperador, as crianças já estão tudo na sala, né? O que o imperador fez? Ele pegou a parte íntima do homem, amarrou e fez ele embebedar com vinho, mas com vinho mesmo, até a sua bexiga estourar. Tanto era a atrocidade daquele povo. Libertinagem sexual, homem com homem, mulher, isso aqui não é de agora não, mas isso aqui é de antes. Um negócio que agora está bem agravado e está bem estarrecido para todo mundo ver. Mas havia um mundo muito terrível. E Paulo diz ao povo, aproveitem a oportunidade que vocês têm, não se contaminem, não façam como ele. Saiam do meio desse povo, sejam diferentes. E quando eu olho para nós, aproveitar oportunidades, é como a oportunidade que o cego de Jericó teve. Era a última vez que Jesus passaria por Jericó, sabia disso? Se aquele cego não aproveita a oportunidade, ele ia estar cego até hoje, se ele estiver vivo, coitado. Mas não,
Ele aproveitou a sua oportunidade. Ele ouviu falar, graças a Deus que ele era só cego, não era surdo igual eu. E ele ouviu falar, Jesus está passando por aí. Opa, Jesus, ele já conhecia a fama do Nazareno. Opa, Jesus está passando por aqui, é agora, aleluia. Eu creio que na época ele não era batizado do Espírito Santo, mas se fosse, ele entrava em mistério ali. Ah, Jesus está passando, Jesus vai passar. Ouviu falar do rumor que Jesus iria passar. Era a última oportunidade, meu irmão. Dali para lá, Jesus estaria indo a Jerusalém. Ali ele seria entregue, seria julgado e condenado e seria morto. Mas a última oportunidade do cego de Jericó, ele aproveitou aquela oportunidade. E quando ele viu que Jesus se aproximava, ele deu um salto para cima. Jesus observou aquele homem clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem tem oportunidade, quer ter oportunidade, não desperdiça a oportunidade. Não fica de boca calada quando Deus está derramando da sua glória. Não fica de boca calada, olhando, parecendo com olho de peixe, olho de sapo, um outro, não. Ele fica aproveitando a oportunidade, movimento espiritual. O pregador está falando: Jesus está aqui, é agora. Jesus está aqui, é agora. Aquele cego, ele deu um salto para cima, gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus observou aquele homem. Jesus observa a fé daquele homem, se aproxima dele, derrama sobre ele a cura, e aquele homem aproveitou a sua única e última oportunidade, e a partir daquele dia, o ex-cego tornou a ver, porque quem aproveita a oportunidade, pode ficar cego, mas não vai morrer cego, porque quem aproveita, vive bem em dias melhores, vive mal em dias melhores. Quebrou não, hein? Segura aí, Clamar, senão vai parar lá na portaria. Então aproveita, irmão. Tem gente que vem para a igreja doente, mas fica... Está parecendo o homem lá da maca. Ninguém vai me levar lá no tanque, não. O anjo era uma lenda. O anjo vai mexer na água, ninguém vai me levar. Está igual o homem da maca. Você não é crente carrinho de mão, não, que tem que ficar te empurrando, não, irmão. Você tem duas pernas, tem dois braços, ou um braço, né, Paulo? Mas vai ao encontro de Jesus, meu irmão. Está morrendo, mas vai arrastado. Ah, não dou conta, dá conta sim, irmão. Aproveita a oportunidade. Saia dessa vida terrível sua e passe a viver bem. Deus é aproveitando a oportunidade. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de mostrar que ama Jesus, vindo para a igreja mesmo na ausência do pastor, mas perderam a sua oportunidade. Mas você não aproveitou. Jesus, o Senhor, o pastor não está lá, mas o Senhor está, e eu vou lá dar glória, eu vou lá ouvir a palavra, e eu vou ser abençoado, porque Senhor, aonde o Senhor está, tem abundância de alegria. Mas na oportunidade que tem, fecha a cara, fica parecendo que comeu limão, chupou limão azedo, meu irmão. Pelo amor de Deus, aproveita a oportunidade. O cegão lá, o cego de Jericó, não deu bobeira não. Opa, o Nazareno está vindo aí, ele pode me curar, então é agora, aleluia. É agora, é agora. Ele alcança o seu milagre. Está doente, irmão, aproveita a oportunidade. Cada vez que você está na casa de Deus, você tem a oportunidade de ser curado. Ah, mas o profeta não colocou a mão na minha cabeça. Que profeta e quem? Mas Jesus é o maior profeta de todos. A palavra de Deus é a sua profecia maior. Então Jesus está aí e Ele pode tocar na sua vida. Tenha e aproveite a sua oportunidade. Larga essa maca, levanta e vai para o poço. Vai para as fontes das águas que fluem do trono de Deus. Fica esperando os outros, não, irmão. Age, levanta, reaja, acorda, desperta, se movimenta. Vamos ao encontro do Mestre. Porque Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O convite é dEle. Quem aceita é eu e é você. É uma oportunidade. Cada dia que surge,
Em nossas vidas é uma oportunidade para sermos melhores para Deus. Cada dia que surge, irmão, é uma oportunidade de você abrir essa boquinha sua linda e dar graças a Deus pelo dia que nasce, pelo dia que está nascendo, pelo dia que está florescendo na sua vida. Aproveite cada dia da sua vida. Não acorde murmurando, porque isso, aquilo está acontecendo. Acorde dando glória a Deus. Acorde dando glória, aleluia a Jesus, e agradeça, porque mais um dia Ele te deu, é uma oportunidade. Muitas pessoas dormem e não acordam mais, dali é para a eternidade. Você está vivendo assim, é oportunidade, aproveite ela. Terceiro aqui no versículo 17, como eu faço para viver bem dias maus? Procurar compreender qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. E uma coisa difícil, irmão, de compreender a vontade de Deus, quando eu digo difícil, é porque quando eu não tenho discernimento espiritual se torna difícil, porque vontade de Deus não é fácil. E a vontade de Deus é te levar no contrário da sua vida, é levar você na contramão daquilo que você estava indo. Então nós precisamos procurar compreender qual que é a vontade de Deus. Não é todo mundo que tem um desejo e vontade de fazer a obra que vai ser enviado, vai ser lançado na obra. Não, irmão, você tem que saber, compreender qual é a vontade de Deus, porque isso é loucura, levar, enviar, mandar uma pessoa que não é da vontade de Deus para uma obra, para colocar em um certo departamento na igreja. Isso vai derrubar essa pessoa, isso vai causar a sua ruína, porque não é a vontade de Deus. Ah, mas tem dom, ele sabe, ela sabe, não, irmão, ela sabe, mas Deus não é a vontade dele agora, ou não é a vontade de Deus nunca. Mas a melhor coisa que tem é nós vivemos debaixo da vontade de Deus. Por mais que a vontade de Deus seja que você seja um adorador sempre. Talvez você nunca pregue a palavra de Deus, mas você vai ser um excelente adorador do Senhor. E lá do céu Deus está olhando você. Lá do céu Deus está observando você. Você às vezes, eu não sei pregar, não sei cantar, mas sabe adorar, aleluia. Então aproveita ela. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Nem todo mundo que está na igreja, meu irmão, vai ser pastor, vai ser diácono, vai ser diaconisa, vai ser cantor, vai ser... Não, cada um tem o seu papel. Saiba qual é a vontade de Deus para a sua vida e não se desmureça naquilo que você pensa que é, mas não é. Eu conheço várias pessoas que se frustraram nessa caminhada. Eu pensei, você pensou, mas ainda bem que você pensou. Não é do jeito que nós pensamos, é do jeito que é a vontade de Deus. Então, quer viver bem em dias maus? Aprenda a compreender a vontade de Deus. A vontade de Deus não é a sua, é a de Deus, viu? Para saber compreender a vontade de Deus, em nossas vidas, é preciso ter sensibilidade. A voz do Espírito Santo fala com quem é sensível a Ele. O 4 aqui, não se embriagar com vinho, mas ser cheio do Espírito Santo. Embriagar é tornar-se bêbado, ficar alcoolizado. A embriaguez pode durar algum tempo, mas logo passa o seu efeito. Por que Jesus não falou, não vos embriagueis com vinho e a contenda, mas embriagai-vos com o Espírito Santo? Existe uma certa analogia nessas duas questões, embriagar com vinho e embriagar. Sabe por que Deus não falou assim? Porque a embriaguez, ela passa. Quem já bebeu aqui? Já foi cachaceiro, gostou de tomar uma pinga? Várias. Não tem ninguém não, né? Porque passou, não é? A embriaguez, você bebia, mas no outro dia acordava de boa. Porque a embriaguez passa. Agora ser cheio do Espírito Santo não passa não, amigão. Tem gente que tem cara que está cheio, mas está embriagado com o Espírito Santo. Hoje ele fala em língua, amanhã está mudo igual uma múmia lá do Egito. Hoje ele dá glória, amanhã acabou. Isso é embriaguez, irmão. Pegou o manto aí, pegou a brecha. Não seja embriagado pelo Espírito Santo, seja cheio. E quando eu sou cheio, eu falo em língua estranha na igreja, no serviço, em casa, lavando vasilha, lavando banheiro, varrendo a rua. Meu irmão, quem é cheio, quem é embriagado e pronto, e acabou. Você é embriagado ou você é cheio? Porque a embriaguez, ela passa. Eu tenho um trem comigo, irmão. O camarada no monte, ele é um fogo. Parece uma brasa tirada lá do altar de Deus. Aí quando chega na igreja, parecendo
uma coisinha estranha. Ô irmão, vigia. Vigia. Isso é embriaguez. Agora o irmão que para um monte ele é fogo, na igreja ele é fogo, aonde ele estiver ele é fogo, esse aí é cheio do Espírito Santo. Quer viver bem em dias maus? Não seja embriagado, seja cheio do Espírito de Deus. Cheio. Até na tampa, se possível. Até transbordar, porque quando você transborda, às vezes contagia o seu irmão que está do seu lado. Então, quando você vê alguém eufórico demais, mas é embriaguez, irmão. É embriaguez, viu? Pegou a deixa, é embriaguez. O irmão lá, rapaz, ele estava embriagado, fica tranquilo, vamos orar para Deus encher ele, porque quando Deus encher ele, essa embriaguez vai passar, ele vai ser cheio até morar com Jesus. E lá no céu vai ser mais cheio ainda, aleluia! Aí Paulo fala, não se embriaga como os camaradas estão fazendo aí não. Na época existia uma aparência meio que ali, porque eles tomavam vinho, quando eles tomavam vinho ali, eles ficavam embebedados, bêbados. E os irmãos como que tivessem aceitando aquilo e fazia certa comparação, porque quando a pessoa está bêbada, ela fica como que, quando a gente fica cheio do Espírito Santo, já observou alguém cheio do Espírito Santo? Ninguém segura ele, irmão. Ele roda, ele gira, ele fica, você pensa, o cara está bêbado. Não, ele está bêbado, não, ele está cheio. Aí Paulo fala, não vos abrir com o Espírito, com o vinho que a contenda. Seja cheio. Não fique, não se misture, não vá pela aparência da embriaguez. Essa embriaguez aí é parecido, mas não é de Deus. Então tem gente que parece que quando você olha alguém que é cheio do Espírito Santo, você observa, rapaz, parece que está bêbado. Não está bêbado, ele está cheio do Espírito Santo. É quase que parecido com... Eu tinha um tio meu, que ele morreu, coitado, já faz muito tempo. Rapaz, o bicho tomou tanta cerveja, ele só tomava Skol. Só Skol. Ele tinha dinheiro, né? Ele morreu, tanto beber cerveja. Ele não tomava pinga, nada, cerveja. Foi no Natal, a gente estava na casa da minha avó, e ele estava bêbado, ele estava tão ruim para beber, quem já bebeu que sabe, que com uma latinha de cerveja ele já estava ruim, ele estava doido da cabeça. Tanto que ele estava fraco, o sangue dele estava parecendo água, tanto ralo que estava. E nós fomos para o Natal e ele ficou em casa, deitou, dormiu, nunca mais acordou, tá? Dormindo até hoje. E aí quando ele ficava embriagado, a gente achava legal. Já viu o bêbado quando fica bêbado? Às vezes até é engraçado, né? Parece cômico, mas é triste. Então uma pessoa fica bêbada, ela fica sem norte, ela fica sem rumo, ela fica sem ação natural. Quando a pessoa ela fica embriagada com o vinho que é a contenda, ela não tem a direção do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala, não se embriague com o vinho que é a contenda. A contenda ela deixa a pessoa sem noção, sem razão. A pessoa fica embriagada, ela perde a sua consciência cristã. Então tem muita gente que está embriagado na igreja com o vinho que é a contenda, bebeu do que não era para beber, ao invés de beber do Espírito Santo, bebeu o vinho que é a contenda. Meu irmão, sai fora desse vinho, sai fora desse vício do Satanás, para de ficar arrumando contenda com os outros, se encha do Espírito Santo, que você vai viver bem nesses dias maus. Não seja embriagado, seja cheio. Não seja embriagado, passageiro, não, irmão, seja cheio. Hoje, amanhã, ontem, sempre, eternamente, aleluia! Tenha prazer em dizer, eu sou cheio do Espírito Santo. Eu não sou embriagado, eu sou cheio. Mas a prova está arrochada, eu sou cheio. Mas o negócio está feio. Não está não, meu irmão. Seja cheio, cheio, cheio. E você vai viver bem com Jesus. E para finalizar, Salmo 34, versículo 10. Os leões, eles podem passar fome e necessidade. Mas os que buscam o Senhor, de nada têm falta. Quer viver bem em dias maus? Não seja leão, seja cordeiro, seja ovelha. Eu te digo por quê. A Bíblia está dizendo que o leão, meu irmão, já viu um leão? Quem já teve a oportunidade de ver um leão assim de frente? É bonito, né? Vai brincar com ele. Ele é indomesticável, e quando se domestica ele, eu não confio não, você está doido? Aquela boca daquele tamanho. O leão, ele é o rei da selva, ninguém manda no leão.
Ele é o cara. Aquela juba dele, né, Marcelo? Cabelão bonito, que inveja. Aquela jubona. Vai pentear a juba do leão, irmão. Vai. O leão, ele é independente. Ele não depende de ninguém para levar comidinha. Como é, leãozinho? Ele vai atrás da sua caça. Ele vai atrás da sua busca. Ele é um ser independente. Não seja leão não, irmão. O leão, ele se acha o rei da cocada preta. Eita, Jesus, como falou isso tem outra noite, vai que eu tenho uns mantos de mistério lá. O povo pensa que eu sou doido. Então o leão, ele é muito bonitão. Ele é o cara da área, ninguém manda. O leão chegou, ele é o rei da selva. Irmão, não seja leão não. Quem tem que mandar aí é Jesus. E Jesus não precisa de leão, ele é o leão da tribo de Judá. Ele já é o rei de tudo e de todas as coisas. Você não precisa ser o leão da sua casa, você tem que ser o servo, a ovelha da sua casa. Porque o leão é Jesus, e o leão da tribo de Judá é quem ruiva naquele lugar, é quem faz brotar o seu reino lá na sua casa. Deus não precisa de leão, Deus precisa de ovelha. Porque a ovelha, ele ouve o seu pastor, ele anda no redil do pastor. Ovelha, irmão, aceita a cajada. Como é que chama o cajado, né? Vai encostar o cajado no leão. Tem crente que é desse jeito, vai encostar o cajado nele, o leãozão. Você morre, ele te estraçalha. A ovelha não. A ovelha você vai lá, quebra a patinha dela. Fica quieta aí, ovelha. Fica tranquila aí, ovelha. Porque a ovelha escuta o pastor, o leão não escuta não, irmão. O leão não escuta ninguém não. Tem gente que está igual o leão na igreja. Não escuta ninguém. Ninguém manda. Eu como o que eu quero, eu como tanto que eu quero. Eu vou onde que eu quero, eu sou o rei. Essa casa aqui ninguém manda, quem manda é eu, viu, esposa? Leoa. Não é leoa não, estou brincando. Meu irmão, você está sendo leão demais. O dia que você for ovelha, você vai começar a viver bem com Jesus, viu? Gostou dessa? Vou dizer de novo. O dia que você parar de ser leãozão lá na sua casa, ou leoazoa lá na sua casa, essa casa vai ser uma bênção, irmão. Vou te dizer outra, até o Espírito Santo vai morar lá, você acredita? Aleluia. Porque como é que Jesus vai morar numa casa que já tem um leão, e ele é o leão? Ele não reparte o lugarzinho dele. Ele é o leão, então ele quer mandar, irmão. Sai daí, leão, e entra a ovelha, que o negócio vai bem para a glória de Jesus, e fique sobre os pés só as ovelhas, o leão fica sentado. Vamos ver os leão. Quer viver bem? Não seja leão. Sabe por quê? O leão, irmão, passa fome, sabia disso? Oh, mas o leão, cara, ele é o rei da selva, ele tem comida a hora que ele quer. Mas a Bíblia está dizendo que ele passa fome e necessidade. Mas quem é ovelha de Deus, busca o Senhor, de nada vai ter falta. Rabata canta na baçávia. Eita glória, hein? Tem certeza que só vai sair ovelha aqui da igreja. Os leão vai tudo cair por terra. Os leão vai tudo cair por terra. Só as ovelhinhas vai chegar em casa hoje e vai mudar essa história. O leão. O leãozão. Você acha que Deus tem medo de ser leãozão? Cuidado. Nabucodonosor falou, eu fiz. Aí Deus falou, você fez, bonitão. Irmão, não é que ele virou um lobisomem, um animal, não. Deus colocou na mente dele que ele seria como um leão e começou a agir, leão, como um animal. Tem gente que é meio assim, doidão, né? Fala que ele virou não sei o quê. Não, Deus foi na mente dele. Tem hoje, gente, na Cracolândia lá. Observa lá na Cracolândia, tem gente lá que vive como um animal, igual Nabucodonosor, fica rastejando no chão. É um ser humano, só que a mente dele está como um animal. Deus fez desse jeito com o bonitão lá, o leãozão lá da Babilônia. Leão, baixa seu tupete. Baixa a sua crista, como dizia minha mãe. Baixa a sua crista aí, leoa. Ô leoa, a pastora ensinou a gente aqui, né, que tem os leãozão. Sexta-feira dos leão, né, os leão do trânsito. Ixi, eu era um deles, pastor. Graças a Deus eu converti depois daquele dia. Então, ô Jesus, ainda bem que eu vim. Rapaz, é difícil. Então, irmão, leão cai por terra em nome de Jesus. E outra coisa, não quer parar de ser leão não? Vai passar necessidade, vai passar fome. Quer ser leão? Então passa necessidade e passa fome. Mas quem quer ser ovelha, irmão, pode ficar tranquilo que de nada você vai ter falta.
E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Fique esperto. Viu? Fique esperto. Quer viver bem em dias maus? Não seja leão, seja ovelha, aleluia. A ovelha é coisa boa demais. A ovelha, o pastor quer lá dar uma podada na lã dela, né? Tá grande aquela lã, ou coisa feia aquela lã. Aí o pastor vai lá, poda, né? É os crentes que às vezes estão meio orgulhosão, pensa que é alguma coisa. O pastor, vem cá, irmão, deixa eu dar uma podadinha no você. Vai podar o leão. Eu saio da igreja, meu dízimo é alto. Meu cargo, se eu não for aqui, esse cara aqui, o louvor não vai para frente. Se eu não pregar, a igreja não sei o quê. Irmão, você é leão demais. O dia que você parar de ser leão, de ser ovelha, sua vida vai mudar, e vai mudar para coisa boa, aleluia. Ei, crente da internet, para de ser leão, de decidir o dia que você quer ir para a igreja, o dia que você não quer ir para a igreja. Meu irmão, você está sendo muito leão, meu irmão, você está sendo muito leoa. Deus está precisando é de ovelha. Deus está precisando é de ovelha, porque a ovelha Deus alimenta na boca, o leão tem que correr atrás do seu próprio alimento. Seja ovelha e para de ser leão, para de ser grandão, para de querer ser o bonitão. Viu, mocinha? Viu, rapazinho? Viu, senhora? Viu, senhor? Viu a todos nós? Vamos parar disso. Vamos orar. Aleluia. Deus falou, irmão? Eu acho que ele falou, né? Deve ter falado, não é possível. E Deus falou, agora se você quiser ouvir, não quer? Com certeza essa palavra, ela nos mudou bastante, mudou principalmente a mim. É complicado pregar porque é uma tensão muito grande, mas a coisa boa de pregar é que você aprende. Eu aprendo mais do que vocês, porque eu tenho que rascunhar, pesquisar, fuçar, e aquela coisa de cavar, igual o tatu, já viu o tatu? Quando ele cava o buraco, ele traz do outro lado. Então a gente, quando vai pregar, às vezes aprende mais do que vocês, porque a gente tem que ir atrás. Mas pregar é uma responsabilidade muito grande. E para pregar a palavra de Deus não pode ser leão. Tem muita gente no Brasil que é leão. Ele se acha o cara da palavra. Ele se acha que ele é o talzão. Ele que prega bem a sua teologia, hermenêutica, homilética. Ele fala bem. Meu irmão, Deus está batendo esses leãozão tudo, aleluia. E o bom disso é que ele tem ovelha para levantar. E quando tem ovelha para levantar, Deus fica satisfeito e o povo dele vive bem. Feche o seu olho em nome de Jesus. Eu quero que você medite nas palavras que foi dito nessa manhã. Já estamos finalizando. Aprenda a viver bem em dias maus, irmãos. A receita Deus acabou de nos falar. Não seja louco. Não desperdice as oportunidades. Não deixe de compreender qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Aleluia. Não se dê como embriagado, mas seja cheio do Espírito Santo. A partir de hoje a sua vida vai ser bem melhor, aleluia. E mesmo em dias maus como estamos vivendo, nós teremos vida boa em Deus. E vida boa não é vida com dinheiro, cheio de uma casa boa, não. Vida boa é estar em Deus, ter certeza de salvação, ser selado pelo Espírito Santo, e é saber que a qualquer momento a trombeta vai tocar, e o selo do Espírito Santo que está na minha vida vai me identificar como salvo, e eu e você seremos arrebatados desta terra má para viver com Jesus lá no céu em dias bons. Em nome de Jesus, Senhor, nesta manhã está aqui a tua palavra. Caiba a cada um de nós, Senhor, praticar o que foi dito, praticar o que foi falado através da inspiração do Teu Espírito Santo. Meu Deus, visita essa casa, visita esse homem, esta mulher, que chegou aqui nesta manhã de domingo, meu Deus, querendo ouvir a Tua palavra, ou aqueles que não quiseram ouvir, vieram para cumprir tabela, para bater ponto, não interessa, caiu no laço de Jeová e aprendeu a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, vai colocando por terra os egoísmos, vai colocando por terra os orgulhosos, vai colocando por terra, meu Pai, os insanos, os loucos, vai colocando por terra nesta manhã, meu Pai, vai colocando por terra os leões que se acham melhor, os leões que se acham o rei, e levanta ovelhas, levanta ovelha, meu Pai, nessa manhã de domingo, para que esta família vá bem, para que esse ministério vá bem, para que essa pessoa no seu emprego vá bem, que ela se torne uma ovelha nesta manhã. Aprenda a ser humilde, aprenda a calar, aprenda a escutar, pois o Senhor nos deu uma boca e 2 ouvidos, falar menos e ouvir mais, falar menos e ouvir mais,
falar menos e ouvir mais. Ei, ovelha, não se embriague, mas seja cheio do Espírito Santo de Deus, e você vai passar a viver bem em dias maus. Anai pete vachada cantarai. Ripa da baixou na placa anteve a sêvia. Aleluia, 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 aleluia. O pastor de ovelhas está aqui nesta manhã, aleluia. E ele está observando as suas ovelhas. E tem ovelha aqui que está precisando ser podada. Tem ovelha que está precisando de levar uma cutucada de Jesus. Está precisando de sofrer algo por parte de Jesus para ficar mais quietinho, para ficar mais quietinha. Ei, aceita, Arabachévia, o trato do bom pastor, aleluia. O bom pastor não deixa você cair no caminho no aprisco, não deixa você cair no precipício, não. O seu pastor é Jesus de Nazaré, e ele sabe cuidar bem de você. Aceite o tratamento, aceite a poda e viva bem em dias maus, aleluia, e aplauda Jesus. Só quem é ovelha é isso aí. Glória a Deus. A palavra é essa. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe e continue abençoando a vida do pastor Domar, pastor Vilcelene. Que Deus continue abençoando essa obra. E que sejamos ovelhas até o fim. E não sejamos leões. Porque quem é ovelha pode até passar por situações, mas de nada terá falta. Amém? Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe vocês, e logo mais, à noite, as ovelhas estarão aqui também para cultuar a Deus. Os leões vão ficar em casa. Amém?